Cultivo. Existem 3 subestágios em cada classificação hífen maior que, por exemplo, classificação inicial 5, depois classificação intermediária 5 e depois classificação máxima 5. Primeiro estágio, condensação de QI de classificação 1 a classificação 9. Segundo estágio, Terra Grau Rank 1 a Rank 9. Terceiro estágio, Heaven Grade Rank 1 a Rank 9. Ainda não mencionado no último capítulo publicado, que é o capítulo 40. Quarto estágio, Spirit Realm Rank 1 a Rank 9. Alquimia. A alquimia geralmente depende do nível de cultivo dos alquimistas, pois precisa de força espiritual para funcionar. Os alquimistas são divididos em 3 categorias em cada subcategoria. Alquimistas de grau bronze. Alquimista de bronze de nível 1 hífen maior que precisa ter um cultivo de aproximadamente Rank 6 na condensação de QI. Alquimista de bronze de Rank 2 hífen maior que cultivo de Rank 3 no grau de terra. Alquimista de bronze de Rank 3 hífen maior que cultivo de Rank 9 no grau de terra. Alquimistas de grau de prata. Alquimista de prata de Rank 1 hífen maior que precisa ter um cultivo de aproximadamente Rank 6 no. Alquimista de prata de grau celestial Rank 2 hífen maior que cultivo de Rank 3 no reino espiritual. Alquimista de prata de Rank 3 hífen maior que cultivo próximo ao pico do reino espiritual. Mestres de formação. Como os mestres de formação precisam infundir diretamente seu QI enquanto gravam formações, seu cultivo é fundamental para seu trabalho, portanto, seus níveis são quase iguais aos dos alquimistas para cada classificação. Os mestres de formação são divididos em 3 categorias em cada subcategoria. Mestres de formação de grau bronze. Mestres de formação de grau 1 de bronze hífen maior que precisa ter um cultivo de aproximadamente classificação 6 na condensação de QI. Mestres de formação de grau 2 de bronze hífen maior que cultivo de classificação 3 no grau terra. Mestres de formação de bronze de grau 3 hífen maior que cultivo de classificação 9 no grau terrestre. Mestres de formação de grau de prata. Mestres de formação de prata de nível 1 hífen maior que precisa ter um cultivo de aproximadamente classificação 6 no céu grau. Mestres de formação de prata de grau 2 hífen maior que cultivo do grau 3 no reino espiritual. Mestres de formação de prata de grau 3 hífen maior que cultivo perto do pico do reino espiritual. Bestas mágicas. Eles são divididos em 9 classificações e cada classificação é equivalente ao mesmo estágio de cultivo ou bestas mágicas de classificação 1 mais fortes, divididas em 3 subestágios inicial, médio, pico, hífen maior que cultivadores de condensação de QI. Feras mágicas de classificação 2, divididas em 3 subestágios inicial, médio, pico, hífen maior que. Feras mágicas de grau 3 de grau terrestre, divididas em 3 subestágios inicial, médio, pico, hífen maior que. Bestas mágicas de grau celeste Rank 4, divididas em 3 subestágios, estágios inicial, médio, pico, hífen maior que reino espiritual. Refinamento corporal. Ainda não introduzido no capítulo 40. 9 níveis. Primeiro estágio refinamento corporal, dividido em 3 subestágios iniciais, meio, pico, hífen maior que cultivadores de condensação de QI. Refinamento corporal de segundo estágio, dividido em 3 subestágios inicial, médio, pico, hífen maior que. Refinamento corporal de terceiro estágio de grau terrestre, dividido em 3 subestágios inicial, meio, pico, hífen maior que. Refinamento corporal do quarto estágio de grau celestial, dividido em 3 subestágios inicial, médio, pico, hífen maior que reino espiritual. Ingredientes de alquimia. Existem 9 vários ingredientes e alguns podem ser consumidos diretamente pelos cultivadores, enquanto outros precisam ser refinados em pílulas. Cada pílula, dependendo dos ingredientes usados, só pode atingir o mesmo nível, por exemplo. Uma pílula criada a partir de ervas de nível 1 só pode atingir o pico do nível 1 como uma pílula. As pílulas também são divididas em grau baixo, grau médio, grau alto e grau superior, ainda não introduzido no capítulo 40.
Pílula de nível 1 hífen maior que cultivadores de condensação de QI hífen maior que alquimista de grau 1 de bronze pode refinar pílulas de classificação 1. Pílula de classificação 2 hífen maior que grau terra hífen maior que alquimistas de grau 2 e grau 3 de bronze podem refinar pílulas de classificação 2. Pílula de classificação 3 hífen maior que grau céu, maior que alquimista de grau 1 de prata pode refinar o nível 3 pílulas. Pílula de nível 4 hífen maior que reino espiritual hífen maior que alquimista de grau 2 e grau 3 de prata pode refinar pílulas de nível 4. Fim do capítulo. Capítulo 1 Uma vida como a morte. O sol nasceu lentamente na província de Guangdong, na China. Num complexo de apartamentos abandonados com previsão de demolição, um alarme tocou às 6 horas da manhã. O som vinha de um apartamento quase destruído, uma porta que você não conseguia fechar direito, por mais forte que empurrasse, com uma cadeira atrás dela em um ângulo de 45 graus agindo como uma fechadura para a porta. O apartamento era de tamanho médio, cerca de 80 metros quadrados, mas estava quase vazio por dentro. Um colchão de cama estava no meio da sala junto com uma pequena mesa com um despertador. Ao lado da sala havia 10 grandes garrafas de água junto com alguns pacotes de macarrão instantâneo. Um corpo podia ser visto se movendo sob o cobertor que cobria o colchão, alcançando o despertador sobre a mesa. O GH, aquela pessoa gemeu depois de tocar no despertador uma vez. Um corpo desnutrido revelou-se debaixo do cobertor enquanto se levantava lentamente da cama. Um jovem aparentemente entre 16 e 17 anos levantou-se do colchão enquanto caminhava em direção ao banheiro. A água estava cortada porque o apartamento estava abandonado e o jovem não conseguia nem tomar banho pela manhã. Ele pegou uma garrafa de água pela metade da mesa com o despertador e usou-a junto com a escova de dente para lavar os dentes e, quando terminou, engoliu o resto da água da garrafa. Então ele pegou suas roupas de trabalho da mesa e as vestiu ao sair do apartamento. Foram cerca de 20 minutos a pé do complexo de apartamentos até chegar a um enorme canteiro de obras com muitos sinais de alerta de perigo e obras em andamento. Assim que ele caminhou em direção a um prédio de 8 andares inacabado, o jovem ouviu uma voz atrás dele gritando: "Ai, Rock!" A voz pertencia a um homem de 45 anos. "Bom dia, tio", disse Rock. Claro que Rock não era seu nome verdadeiro, mas sim um apelido dado a ele pelas pessoas que trabalhavam com ele no canteiro de obras, pois ele não gostava de conversar muito. Rock não tinha o nome verdadeiro de seus pais, ele era órfão e cresceu em um complexo residencial de propriedade do governo para crianças órfãs. O governo enviava comida para essas casas uma vez por semana, mas não era suficiente para as crianças se alimentarem. Os orfanatos estavam todos lotados e por isso o governo criou essas casas e mandou comida para as crianças, mas muitas delas ainda morriam de fome ou doenças porque não havia ninguém para cuidar delas mesmo quando estavam doentes. Rock ficou lá até os 12 anos. Ele podia brigar com as outras crianças pela comida, mas mesmo assim não dava para se alimentar e decidiu ir embora. Ele cursou o ensino médio em uma escola pública não muito longe da casa onde mora, era escola pela manhã e obras à tarde. Normalmente as pessoas nos canteiros de obras não permitiam que crianças trabalhassem, por considerarem que era ilegal, mas devido aos baixos salários, poucas pessoas iam trabalhar nesses canteiros de obras, e como menos mão de obra equivalia a uma produção lenta, o gerente da construção aceitou até uma criança como Rock, com braços e pernas magros, e permitiu que ele trabalhasse lá, por uma quantia lamentável de dinheiro como salário, é claro. Rock não estava insatisfeito, pois finalmente teria dinheiro suficiente todos os meses para pelo menos se alimentar. Essa situação ocorreu até Rock terminar o ensino médio, mas ele nunca parou de trabalhar nas obras, pois era sua única forma de renda. Seria mentira dizer que ele não se sentiu magoado. Até mesmo trabalhar para se alimentar em canteiros de obras sem as devidas medidas de segurança era considerado normal para ele hoje em dia, mas ele ainda esperava no fundo que um dia sua sorte mudaria e sua vida mudaria para melhor. Durante o último meio ano em que Rock trabalhou neste canteiro de obras,
tio, cuidou dele muitas vezes, seja compartilhando com ele comida ou bebida, ou cuidando de ajudá-lo durante o trabalho quando necessário. Escusado será dizer que o Rock se sentiu extremamente grato a este homem e ele também o ajudou durante o trabalho sempre que possível. Garoto, eu sabia que você não traria café da manhã com você de novo. Minha esposa me deu um extra de novo hoje, então vamos compartilhar juntos. Assim que ele terminou a frase, ele pegou um saco plástico e tirou 2 garrafas grandes de água junto com 2 sanduíches e 4 bolinhos de arroz. Ele os dividiu em 2 porções e deu uma para Rock. O homem sabia que Rock não aceitava caridade tão facilmente, então ele disse: Ei, garoto, temos que comer para começar a trabalhar, você ainda precisa cuidar de mim, pois esse trabalho é realmente perigoso, então coma. Ainda não respondeu, até que o homem falou novamente e disse: Você vai me convidar para beber de novo quando receber seu salário, ok garoto? Vamos comer. Então, sem sequer olhar para Rock novamente, o homem começou a comer a comida. Rock não disse nada, mas também começou a comer, guardando esse gesto desse homem no fundo do seu coração. Esse homem de meia idade foi o único que já demonstrou algum tipo de carinho por ele, nos 20 anos de sua vida, e Rock jamais esqueceria essa gentileza. Depois de terminarem a comida, começaram o trabalho diário, mas mal sabiam que este seria o último dia da vida de Rock. Fim do capítulo. Capítulo 2: Morte e Vida. Rock e o homem de meia idade estavam entre os primeiros a vir trabalhar todos os dias. A esposa do homem estava grávida há 6 meses e seu filho nasceria em breve, então ele teve que trabalhar duro para sobreviver tanto para sua esposa quanto para seu filho ainda não nascido. O tempo voou e logo chegou o meio-dia. Rock estava prestes a terminar o 5º andar e fazer uma pausa de alguns minutos para se reidratar, já que trabalhar sob o sol escaldante por horas nunca era bom, ainda mais com um corpo tão fraco como o dele, quando coincidentemente o tio de meia idade também parou para uma pausa. Começaram a descer a escada incompleta que ligava o 5º andar ao 4º, e tiveram que atravessar em cima de uma prancha de madeira para chegar ao 4º andar. Enquanto eles caminhavam sobre a prancha, um enorme som estrondoso e um tremor começaram a sacudir todo o edifício. Quem poderia esperar um terremoto no pior momento possível, especialmente um de tal magnitude que começou a abalar toda a estrutura do edifício até os alicerces? Rock viu o tio de meia idade andando cambaleante para o outro lado, aterrorizado com o terremoto, e quando ele estava prestes a cair do 4º andar diretamente no chão, Rock correu por trás e o empurrou usando toda a sua força, causando o homem quase voou para o outro lado, salvando sua vida com aquele empurrão. Assim que o homem pousou do outro lado, um estrondo ainda mais intenso veio da abertura acima da cabeça de Rock. Uma enorme massa de destroços o enterrou no chão e metade do prédio desabou. O homem de meia idade começou a rugir e chorar, e assim que o estrondo parou e o lado oposto do prédio desabou, enquanto aquele em que ele estava milagrosamente permaneceu intacto. Ele desceu correndo o mais rápido que pôde e usou as próprias mãos para remover os pedaços de rocha, vidro e concreto que enterravam Rock. Mas não adiantava, os destroços eram praticamente uma torre neste momento, já que metade do prédio havia desabado. Já era um milagre a outra metade ter ficado de pé e não ter caído junto com ele. O homem de meia idade ainda estava chorando, com as mãos ensanguentadas pelos pedaços de vidro presos nelas, mas ele ainda estava removendo os escombros na esperança de salvar Rock. Ele se sentiu tão culpado que o garoto trocou sua vida para continuar vivo. Ele continuou até que os outros trabalhadores se aproximaram e o pararam. Rock viu os destroços caírem sobre sua cabeça e entendeu exatamente o quão azarado ele era, já que era uma morte praticamente certa, mas ele não se arrependeu de ter salvado o homem. O tio de meia idade foi o único que demonstrou carinho por ele, e o pensamento que passou por sua mente enquanto ele estava sendo enterrado pelas pedras foi: é bom já que o tio viveu, mas é realmente injusto que minha vida vá embora, terminar assim. O estrondo continuou por um tempo e a visão de Rock ficou escura enquanto ele desmaiava.
Rock tentou abrir lentamente os olhos enquanto sua mente começava a recuperar a consciência, apenas para descobrir que sua cabeça estava prestes a se partir devido a uma dor terrível que sentia. Ele começou a chorar para a esquerda e para a direita, pois não conseguia sentir nada além da terrível dor de cabeça que estava prestes a destruir sua mente. O que Rock não percebeu foi que seu corpo não estava enterrado sob nenhum entulho, mas estava caído no chão com o rosto para cima, em um pedaço de grama vermelha, bem no meio de uma enorme tempestade com trovões e relâmpagos atingindo o chão ao seu redor. Os ossos de seus braços e pernas estavam quebrados, sua cabeça sangrava por trás e suas roupas estavam esfarrapadas e cheias de sangue. Havia um enorme ferimento no lado esquerdo do peito, provavelmente feito de uma espada ou sabre, a julgar pelo tamanho. Felizmente para Rock, ainda estava a alguns centímetros de seu coração. Ele sentiu como se algo estivesse sendo enfiado à força em seu cérebro, mas não havia espaço suficiente para caber e seu cérebro estava prestes a explodir. Assim como um raio estava prestes a atingir sua cabeça, uma lágrima espacial apareceu acima dele e o raio foi engolido e desapareceu dentro dele. Uma pedra deixou lentamente o espaço rasgado no ar e assim que apareceu, o céu e a terra ficaram em silêncio. A alguns quilômetros de distância, todas as pessoas da cidade da Floresta Azul ficaram imóveis. Os pedestres ficavam congelados no meio da caminhada, as pessoas nos restaurantes ficavam congeladas enquanto conversavam, riam ou comiam, os donos de barracas negociando para vender suas mercadorias eram imobilizados e até mesmo as fogueiras que as tabernas e os donos das barracas de comida costumavam cozinhar estavam congeladas, como estado. Relâmpagos ao redor da pedra pararam no lugar como uma pintura no ar, como se os próprios céus tivessem medo de se mover assim que a pedra aparecesse. Esta pedra em forma de triângulo liberou uma luz azul ofuscantemente brilhante que destruiu as nuvens negras e os raios congelados no ar ao redor de Rock, junto com tudo o mais em um raio de 1 milha de Rock. Rock de repente sentiu a mudança no ambiente ao seu redor e finalmente abriu os olhos, suprimindo a força a dor de cabeça que estava sentindo, que lentamente começou a diminuir, apenas para ver uma luz azulada de uma pedra em forma de triângulo logo acima do espaço, entre as sobrancelhas, mergulhando dentro de sua cabeça. Fim do capítulo. Capítulo 3 Evite longo. Assim que os olhos de Rock encontraram a pedra imediatamente mergulhou direto no espaço entre suas sobrancelhas trazendo uma dor tão insuportável, que se você pudesse comparar a dor que ele sentiu anteriormente a uma pequena corrente de gelo entrando lentamente e esfriando seu cérebro, então este parecia uma montanha de gelo inteira prestes a esmagá-lo completamente. Nenhuma única pessoa em toda a cidade da Floresta Azul notou que tudo estava congelado há alguns momentos e que suas vidas só voltaram ao normal quando a pedra de formato triangular entrou na glabela de Rock. Porém o mais milagroso não foi que não houvesse uma única gota de sangue quando a pedra perfurou a cabeça de Rock ou que ela desapareceu sem deixar o menor sinal ou mesmo uma única cicatriz, mas que o corpo que estava cheio de ferimentos momentos atrás, agora estava se curando magicamente. Os ossos quebrados em seus braços e pernas estavam sendo colados pelo brilho azulado que agora era emitido pela pedra triangular dentro do corpo de Rock, aliviando a dor que sua mente estava sentindo e nutrindo seu corpo enquanto curava todos os seus ferimentos. Até mesmo 3 costelas gravemente fraturadas estavam se curando rapidamente junto com aquele ferimento horrível em seu peito. A carne em seu peito estava se curando e se recuperando tão rapidamente que todo o processo era claramente visível a olho nu em um momento e quase terminava no seguinte. Qualquer um que visse esse espetáculo ficaria de boca aberta, pois tudo o que pensaria seria que os próprios deuses vieram para consertar pessoalmente aquele corpo gravemente quebrado com perfeição. Mesmo o melhor alquimista do Mestre Lu da cidade da Floresta Azul não conseguiu produzir um remédio que pudesse curar um ferimento como esse em um piscar de olhos. Esqueça de curá-lo em um piscar de olhos, mesmo que Mestre Lu inventasse seus melhores remédios, ainda seria necessário pelo menos 1 mês e meio para uma lesão como essa cicatrizar, nem mencione os ferimentos internos ou os ossos quebrados do Rock ossos, pois não se sabe quando e se eles poderiam ser completamente curados por tal medicamento.
Talvez apenas um alquimista superior até mesmo ao mestre Lu pudesse trazê-los de volta em perfeitas condições. O tempo de um incenso passou e embora os ferimentos de Rock, sejam eles internos ou externos, estivessem totalmente curados, ele ainda não tinha aberto os olhos. A primeira vez que ele os abriu foi quando a dor começou a diminuir e um novo conjunto de memórias começou a se integrar em sua mente. Só então Rock entendeu que esse corpo dele não era o mesmo que ele tinha na Terra. Ele podia ver, neste novo conjunto de memórias dentro de seu cérebro, seu próprio rosto e corpo. Ele não tinha mais um corpo desnutrido e embora não fosse corpulento, combinava perfeitamente com seu próprio rosto e altura. Seu corpo tinha 173 centímetros, 5,7 pés, de altura, um rosto muito bonito e traços bem definidos. Ele entendeu completamente tudo sobre seu corpo atual e de onde veio esse novo conjunto de memórias que apareceram em sua mente e se fundiram com suas memórias antigas quando sua dor de cabeça finalmente cedeu. Este corpo pertencia originalmente a Shun Long e o pai de Shun Long é Shun Fang, um forte mestre de formação do Sky Fortune Kingdom e o mais forte em toda a cidade da Floresta Azul. Rock estava deitado no chão, com o rosto apontado para o céu enquanto mais e mais memórias inundavam seu cérebro. Sua posição atual estava agora a quase 5 quilômetros de distância da Floresta Azul, o famoso lugar que deu nome à cidade da Floresta Azul. A Floresta Azul era um lugar muito famoso dentro do Reino da Fortuna do Céu. Era o único lugar em todo o Reino da Fortuna do Céu que poderia ser considerado o céu e o inferno ao mesmo tempo. Foi extraordinário no sentido de que muitos tesouros puderam ser encontrados dentro dele. Ingredientes medicinais, materiais raros que os mestres de formação precisavam, tesouros para aumentar seu cultivo, tudo poderia ser encontrado lá dentro se você tivesse sorte o suficiente. Mas nem qualquer um poderia entrar e pegar essas coisas, as pessoas geralmente formavam equipes fortes antes mesmo de pensar em entrar na Floresta Azul e mesmo assim, a taxa de mortalidade estava acima de 50%. Como os tesouros poderiam ser tão fáceis de coletar? As pessoas teriam varrido todo o lugar há muito tempo se fosse tão fácil tirar essas coisas da Floresta Azul. A Floresta Azul não estava apenas cheia de tesouros, mas também de feras mágicas poderosas que viviam lá, então se você quisesse ficar rico se aventurando lá e buscando fortuna, primeiro você tinha que ser forte o suficiente. Feras mágicas poderosas que poderiam matar até mesmo os guerreiros mais fortes do reino Sky Fortune estavam à espreita nas profundezas da Floresta Azul, tendo formado seus próprios territórios, mas alguns tesouros eram atraentes o suficiente para que essas pessoas arriscassem suas vidas para que pudessem colocar as mãos, eles. Afinal, o pensamento mais comum era, se eu conseguir encontrar um tesouro inestimável e vendê-lo, não seria capaz de viver com conforto e luxo pelo resto da minha vida. Shun Long tinha 2 guarda-costas com ele que foram designados por seu pai para protegê-lo em todos os momentos e ele os levou junto com ele desta vez enquanto viajava em direção à Floresta Azul. Normalmente Shun Long nunca faria algo tão tolo, como ir pessoalmente para a Floresta Azul, já que isso seria simplesmente pedir a morte, mas desta vez foi diferente, pois rumores circularam na cidade da Floresta Azul sobre um tesouro precioso que poderia potencialmente ajudá-lo a abrir e ativar seus meridianos bloqueados e permitir que ele comece a cultivar. No entanto, a caminho da Floresta Azul, o grupo de Shun Long foi atacado por 5 pessoas vestidas com vestes pretas e máscaras, e no final ambos os guarda-costas de Shun Long e seus cavalos foram mortos e até ele próprio quase foi espancado até a morte, quando a tempestade elétrica apareceu no céu e assustou seus atacantes, mas no final Shun Long ainda morreu devido aos ferimentos. No entanto, antes que sua alma pudesse se dissipar completamente, a alma de Rock entrou em seu corpo e herdou as memórias de sua vida junto com seus sentimentos antes de morrer. Rock finalmente moveu seu novo corpo enquanto se sentava no chão e lentamente organizava seus pensamentos de maneira adequada. Depois disso, ele respirou fundo e exalou antes de dizer, sem saber se estava falando consigo mesmo ou com outra pessoa, sua alma morreu, mas suas memórias e seus sentimentos vivem dentro de mim.
Eu sou eu, mas também sou você. Eu vivi quase 20 anos cheio de miséria e dor e você viveu 16 anos de desprezo de seus colegas. Sua voz ficava mais alta a cada segundo enquanto ele continuava. De hoje em diante eu o evito muito, viverei para me tornar rico, então nunca mais sentirei fome, nunca mais sentirei a dor da minha vida passada, este é meu juramento ao passado. Eu o evito muito, juro viver para me tornar forte o suficiente para voar livre e irrestrito por qualquer um ou qualquer coisa, para nunca ser amarrado e restringido por outros. E daí se eu não consigo cultivar por causa desses meridianos bloqueados, eu me recuso a permitir que eu seja morto novamente. A partir de hoje juro que prefiro quebrar do que dobrar na minha vida. A partir deste dia, sou Shunlong e este é o meu juramento com os céus e a terra como minhas testemunhas. Assim que Shunlong terminou suas palavras, a pedra triangular dentro dele começou a vibrar intensamente como se fosse influenciada pelas palavras de Shunlong. Palavras e um conjunto chocante de imagens apareceram em sua mente. Fim do capítulo. Capítulo 4 Ampulheta do Monarca. Assim que Shunlong terminou suas palavras, a pedra triangular dentro de sua mente começou a vibrar intensamente como se fosse influenciada pelas palavras de Shunlong e um conjunto chocante de imagens apareceu em sua mente. Não havia palavras, apenas um conjunto muito antigo de imagens que representavam uma pessoa sem um rosto distinto respirando um padrão estranho. Houve um momento em que a pessoa respirava fundo e depois exalava repetidamente em 5 ou 6 respirações menores. A cena mudou, mostrando a mesma pessoa novamente, inspirando 6 ou 7 vezes em uma respiração e depois soltando tudo através de 2 respirações menores. Parecia que aquela pessoa estava tentando seguir um padrão respiratório. As imagens então mudaram lentamente e aquela pessoa se levantou e levantou lentamente uma enorme montanha branca em forma de bola que acabara de aparecer do nada no chão ao lado dele usando ambas as mãos, e então ele lentamente a ergueu no ar acima de seu corpo, cabeça. Tudo tremeu depois disso, conforme a cena ficou cada vez mais borrada até desaparecer completamente e um conjunto de palavras se imprimiu magicamente no fundo da alma de Shunlong, Ampulheta do Monarca. Essas palavras não foram escritas em nenhum idioma conhecido com o qual Shunlong já tivesse entrado em contato, nem nesta nem em sua vida anterior e, embora tudo parecesse ser um monte de símbolos antigos indistintos e até um pouco embaçados, Shunlong foi capaz de entender claramente que o significado que esses símbolos formavam era, Ampulheta do Monarca, como se já fosse algo gravado em sua alma. A consciência de Shunlong retornou ao seu corpo enquanto ele olhava apressadamente para examinar a parte de trás de sua cabeça. Ele se lembrava claramente de ter sido atingido no osso occipital, que está localizado na parte inferior de sua cabeça, mas não só não havia sangue fluindo dele agora, mas também não havia sequer um único golpe para provar que ele tinha acabado de ser brutalmente espancado, ao chão há apenas algumas horas. O sangue que tingiu de vermelho aquele pedaço de grama onde ele estava deitado há muito tempo desapareceu desde o momento em que a pedra triangular emitiu aquela luz azul para obliterar o relâmpago que estava no ar, junto com tudo o mais em um raio, de 1 milha ao redor de Shunlong. Não apenas a grama, mas tudo em uma área de 1,6 km ao seu redor era um terreno árido sem a menor vegetação, um forte contraste com a área além daquela que estava cheia de grama e flores. Parecia que algo havia apagado completamente todos os vestígios de vida em uma área ao seu redor e até mesmo os cadáveres dos 2 guarda-costas mortos de Shunlong e seus 3 cavalos não eram uma exceção a isso. Felizmente para Shunlong, suas roupas não foram afetadas por isso ou teriam desaparecido completamente, mas mesmo que não fossem afetadas por isso, ainda estavam em farrapos devido ao ataque de assassinato anterior. O manto que ele usava estava praticamente destruído agora, pois a parte que cobria seu peito já havia praticamente desaparecido, deixando toda a parte esquerda de seu peito exposta, tudo por causa daqueles ataques violentos que ele havia sofrido anteriormente e que pareciam tirar sua vida. Sua manga direita estava completamente rasgada enquanto havia vários cortes de espada na parte que cobria seu abdômen.
Shun-Lon adivinhou que a razão pela qual seus ferimentos foram curados magicamente foi provavelmente devido à rocha de formato triangular e ele estava infinitamente grato a isso ou sua vida teria acabado antes mesmo de começar. Embora para quem estava de fora ele parecesse estar em péssimas condições devido às suas roupas, seu corpo não apresentava sequer um único ferimento e estava cheio de energia. Shun-Lon finalmente se levantou e começou a correr a toda velocidade em direção ao nordeste por meia hora antes de finalmente parar e ficar ofegante. A cidade da Floresta Azul estava situada ao norte da Floresta Azul e Shun-Lon havia notado anteriormente que seus assassinos estavam fugindo na direção noroeste quando a tempestade chegou. Então, embora correr em direção ao nordeste levasse mais tempo para chegar à cidade da Floresta Azul em comparação com se ele corresse direto para o norte, isso era muito mais seguro, já que seu objetivo agora era permanecer vivo. Shun-Lon não era um idiota, embora soubesse que seus assassinos provavelmente não viriam procurá-lo, pois provavelmente presumiriam que ele já havia morrido devido aos ferimentos. E mesmo que de alguma forma ele não estivesse morto com os ferimentos que lhe infligiram, ele ainda morreria naquela tempestade. Mas Shun-Lon ainda não correria o risco, já que na chance remota de que aquelas pessoas voltassem para confirmar sua morte e acabassem encontrando-o vivo e bem, eles definitivamente terminariam o trabalho desta vez. Shun-Lon levou 5 horas para chegar à cidade da Floresta Azul e embora o Shun-Lon anterior tenha vivido aqui durante toda a sua vida, esta ainda foi a primeira vez para Shun-Lon que só tinha visto a cidade da Floresta Azul dentro suas memórias, para colocar os olhos na cidade pela primeira vez de verdade. O contorno da cidade era enorme e grupos de pessoas entravam e saíam dos portões da cidade o tempo todo. Embora já fosse noite, a atividade na cidade da Floresta Azul era tão movimentada quanto durante o dia, com pessoas por toda parte nas ruas e nas tavernas. Como a cidade mais próxima da Floresta Azul, suas muralhas tinham 10 metros, 33 pés, de altura e 3 metros, 10 pés, de espessura, e mesmo que uma fera mágica de nível terrestre viesse atacá-los, não seria capaz de abalá-los nem um pouco, devido às suas formações especiais. Shun-Lon seguiu as pessoas que entravam pelos portões da cidade, onde tanto pedestres quanto carruagens podiam ser vistos entrando, e confiando nas memórias de seu cérebro, ele seguiu a estrada que levava à sua casa. As pessoas na cidade nem sequer lhe deram uma segunda olhada, pois era muito comum que as pessoas chegassem à cidade com roupas esfarrapadas e, em alguns casos raros, sem nenhuma roupa depois de terem ido se aventurar na Floresta Azul. Afinal, essas pessoas não ligariam esse garoto que usava trapos cortados ao filho do mestre de formação mais forte da cidade. Depois de algumas voltas e mais voltas, Shun-Lon ainda estava na estrada principal quando chegou em frente a uma propriedade que tinha paredes de 4 metros, 13 pés, de altura ao redor e 2 guerreiros fortes estavam de guarda em frente à entrada principal. Ambos provavelmente tinham cerca de 25 ou 26 anos de idade, e se Shun-Lon tivesse começado a cultivar, ele entenderia as auras que eles estavam emitindo, que estavam no pico da condensação de QI. Quando os guardas viram o jovem com roupas rasgadas se aproximando, um dos dois deu um passo à frente e levantou a mão esquerda quando estava prestes a gritar, "Pare!", com a mão direita apoiada na espada pronta para desembainhá-la se aquela pessoa continuou caminhando em direção à propriedade. Shun-Lon não prestou atenção ao guarda enquanto caminhava em direção à entrada da propriedade, e quando o guarda notou o rosto do jovem, reconhecendo que pertencia ao jovem mestre, ele rapidamente se ajoelhou saudando. Assim como Shun-Lon estava prestes a passar pelos portões da propriedade, um som estrondoso pôde ser ouvido atrás dele junto com uma voz enfurecida que foi ouvida a poucos metros de distância da propriedade, forçando os passos de Shun-Lon a parar. Fim do capítulo. Capítulo 5 Paz. A voz estrondosa abalou toda a propriedade de Shun e até mesmo os servos e os guardas lá dentro se ajoelharam apressadamente com medo. Fora da propriedade Shun, os pedestres empalideceram de medo quando uma carruagem correu rapidamente em direção aos portões da propriedade.
A carruagem parou a poucos metros de Shunlong e o cocheiro rapidamente controlou os cavalos e caiu apressadamente de joelhos, quando a porta da carruagem foi repentinamente chutada por dentro, e acabou voando pelo ar até colidir com as paredes da propriedade e instantaneamente se quebraram em pedaços de madeira e se espalharam pelo chão. Do interior da carruagem, um homem furioso de cerca de 40 anos saltou, o chão tremendo levemente com o impacto quando ele pousou. O homem era alto, tinha mais de 1,80 m, 5,11 pés, e vestia luxuosas roupas azuis. Suas características faciais eram nítidas e ele tinha sobrancelhas grossas, seu nariz era reto e seu corpo era corpulento. Seus olhos negros quase ficaram vermelhos neste momento e seu cabelo estava arrepiado pela raiva e aura que ele exalava. Ele caminhou furiosamente em direção a Shunlong a cada passo, sacudindo a terra ao seu redor, e antes que Shunlong pudesse reagir, ele sentiu seus ombros sendo tão pressionados que seus ossos doíam. O homem olhou profundamente nos olhos de Shunlong e então rugiu para os dois guardas que estavam montando guarda na frente da propriedade mais cedo, mas agora estavam ajoelhados no chão com medo, em uma voz tão alta que podia ser ouvida por todo o azul. Cidade Floresta, Summon Alchemist Lu. Então o homem nem esperou que Shunlong falasse enquanto o arrastava para o salão principal da propriedade e o obrigava a se deitar na cama que os criados acabavam de trazer para o salão. Depois de verificar minuciosamente o corpo de Shunlong em busca de ferimentos, mas não encontrando nada no final, o homem finalmente exalou de alívio, como se estivesse prendendo a respiração o tempo todo. Shunlong não chorou em sua vida passada, não importa quais dificuldades ele tenha sofrido, não importa quão terrível seja a dor que seu corpo anteriormente desnutrido possa ter sentido, mas pela primeira vez em sua vida seus olhos ficaram vermelhos como 2 gotas de lágrimas derramadas pelos cantos dos olhos. Então, com a voz embargada e cheia de emoção, ele finalmente disse uma palavra. Pai. Uma palavra que ele nunca teve a chance de pronunciar em sua vida passada, e também uma palavra que ele sempre sentiu fortemente que nunca iria querer dizer, na vida dele. Mesmo que o Shunlong original tivesse um relacionamento profundo com seus pais, Shunlong agora não era apenas a alma do Shunlong anterior. Um órfão abandonado que teve que trabalhar por tudo durante toda a sua vida, nunca tendo uma única pessoa para lhe mostrar como era o verdadeiro amor e preocupação familiar, finalmente teve todas as suas barreiras mentais quebradas depois de ver a preocupação e o amor junto com a raiva nos olhos de Shunfang, e ele podia realmente sentir aquele profundo carinho e cuidado que este homem nutria por ele. No momento em que Shunfang estava prestes a perguntar ao filho o que havia acontecido para ele voltar para casa naquele estado, uma linda mulher de quase 30 anos entrou no corredor. Assim que Shunlan notou as roupas destruídas de seu filho, ela imediatamente presumiu o pior e correu para abraçá-lo enquanto seus olhos instantaneamente explodiram em lágrimas. Shunlong sentiu em Shunlan um sentimento semelhante ao que sentia em Shunfang. Mãe, ele pensou dentro de sua cabeça e realmente sentiu como era o amor maternal, ao usar os 2 braços para abraçar seu pai e sua mãe. Um som de desbloqueio pôde ser ouvido dentro de sua mente, quando um livro antigo apareceu silenciosamente ao lado da pedra triangular em sua mente, mas Shunlong não teve tempo de verificar, pois seus pais sentaram na frente dele e Shunfang finalmente perguntou, com indícios de raiva óbvios em sua voz. Eu só deixei a cidade da Floresta Azul por 8 dias, o que aconteceu enquanto eu estava fora? Como meu filho se machucou tanto e onde estão Gui e Guxi? Shunfang e Shunlan queriam saber como seu filho acabou em tal estado, especialmente com Gui e Guxi. Será que Gui e Guxi não fizeram seu trabalho direito? Mas os dois sempre seguiram Shun por muito tempo sempre que ele saía da propriedade. Pai, Gui e Guxi morreram me protegendo hoje. Shunlong disse com sua voz fria como pedra, mas uma pitada de raiva furiosa poderia ser discernida nela. O que aconteceu? Shunfang e Shunlan perguntaram chocados. Gui e Guxi eram ambos guarda-costas de Shunlong e Gui era até mesmo um especialista no nível 2 da Terra, enquanto Guxi era um especialista no nível 1 da Terra.
Mesmo em toda a cidade da Floresta Azul, Gui e Gushi eram considerados especialistas relativamente fortes, e é por isso que Shun Fang nunca teria acreditado nisso se isso tivesse saído da boca de qualquer outra pessoa além de seu filho. O cultivo começou do nível de condensação de QI1 ao nível 9 e os níveis em cada nível foram divididos em inicial, médio e pico. Depois que o nível de condensação de QI era o nível Terra, então a morte de 2 fortes cultivadores de nível Terra era uma questão verdadeiramente chocante. Circulavam rumores de que alguém nos arredores de Blue Forest encontrou um pinheiro vermelho, respondeu Shunlong. Pai, você sabe que meus meridianos estão bloqueados e eu não posso cultivar, mas se eu pudesse multar o pinheiro vermelho, e pedir ao mestre Lu para inventar a pílula de abertura do meridiano para mim, eu poderia finalmente começar a cultivar. Antes que Shun Fang tivesse a chance de intervir, Shunlong continuou. Eu sei que você sempre se sentiu mal porque não consigo cultivar e também procurou o pinheiro vermelho e outras soluções para mim, mesmo que você nunca tenha dito isso, eu sei que é verdade, disse Shunlong. Shun Fang não disse nada e seu rosto ficou ligeiramente vermelho. Ele não queria que seu filho descobrisse, mas sempre sentiu pesar por Shunlong não ter conseguido cultivar, então sempre procurou por possíveis soluções tanto dentro da cidade da Floresta Azul quanto na capital imperial. O próprio Shun Fang já havia se aventurado na Floresta Azul várias vezes, mas até agora nunca havia encontrado o que precisava para seu filho. Então, desta vez, ouvindo que alguém encontrou o pinheiro vermelho, enquanto você estava na capital imperial, eu não pude ficar parado, então pedi que Gui e Gushi viessem comigo para a Floresta Azul. Afinal, meu plano era apenas procurar nos arredores da Floresta Azul e com 2 especialistas de nível terrestre me acompanhando, a chance de correr para o perigo era realmente baixa. Mas quem poderia imaginar que seríamos emboscados no caminho por 5 pessoas mascaradas vestindo vestes pretas? Disse Shunlong com uma voz irritada. Shun Fang e Shun An entenderam. Se 5 pessoas mascaradas emboscaram e atacaram 2 especialistas de nível terrestre, então provavelmente a pessoa por trás desse assassinato era alguém que queria prejudicar a família Shun matando seu herdeiro em vez de apenas acabar com seus 2 guarda-costas e então gentilmente deixar Shunlong ir. Shunlong explicou como essas pessoas cercaram e atacaram seu grupo, e como no final se assustaram com a repentina tempestade de raios e acabaram fugindo antes de terminar o trabalho. Shun Fang e Shun An ficaram felizes e suspiraram de alívio, agradecidos pela sorte de seu filho e como ele conseguiu escapar de tal armadilha mortal, quando de repente um guarda entrou no corredor, ajoelhou-se e disse: Meu senhor, o mestre alquimista Lu chegou. Fim do capítulo. Capítulo 6 Tem certeza, meu senhor, mestre alquimista Lu chegou. Convide-o rapidamente para entrar. Shun Fang disse com leve ansiedade. Embora ele tivesse aprendido a maior parte do que aconteceu com Shunlong quando ele foi para a Floresta Azul, e apesar do fato de seu corpo não apresentar sinais óbvios de qualquer ferimento, Shun Fang e Shun An não puderam deixar de se preocupar com medo de qualquer ferimentos internos dentro do corpo de seu filho, então fazer com que Mestre Lu examinasse Shunlong era extremamente urgente para eles. Quando as portas do salão principal se abriram novamente, Shun Fang e Shun An se levantaram enquanto Shunlong permaneceu sentado na cama no centro do quarto. Isso não foi porque ele queria agir intencionalmente de maneira rude, mas porque Shun Fang o instruiu que até que o alquimista Lu verificasse que seu corpo estava realmente saudável e ileso, ele não deveria se mover de sua posição. Shunlong podia sentir a preocupação que seus pais estavam demonstrando com ele, então ele não poderia ir contra a vontade deles agora. Um jovem vestido de branco, com quase 20 e tantos anos, entrou no corredor. Este era o alquimista Lu, um gênio do reino da fortuna do céu e o melhor alquimista de toda a cidade da Floresta Azul, com apenas 28 anos de idade. Saudações, alquimista Lu, disse Shun Fang enquanto segurava os punhos. Saudações, mestre de formação Shun, disse Lu enquanto se curvava levemente para Shun Fang enquanto também segurava os punhos.
O nome completo do alquimista Lu era Lu Wen e ele era conhecido por ser um alquimista um pouco arrogante, mas extremamente talentoso. Aos 28 anos ele já era um alquimista de bronze certificado de nível 2. Afinal de contas, as pessoas precisavam de alquimistas para ajudá-las a inventar pílulas, seja para o cultivo ou para tratar ferimentos. Então Lu Wen, sabendo que as pessoas precisavam de suas habilidades e sempre agiam respeitosamente perto dele, satisfez sua vaidade e alimentou levemente seu ego. No entanto, embora Lu Wen fosse uma pessoa um pouco arrogante e se considerasse acima dos outros sendo um alquimista de bronze de nível 2, ele não tentou fingir nada na frente de Shun Fang, já que o status de Shun Fang como um mestre de formação não perdeu diante de seu status de alquimista. Além disso, Shun Fang era um mestre de formação de grau bronze de nível 3, o que até tornava seu status superior ao de Lu Wen. Alquimistas e mestres de formação eram verdadeiramente duas das ocupações mais lucrativas e mais procuradas no continente, por isso as pessoas com essas ocupações consideravam-se acima do resto. No entanto, alquimistas e mestres de formação também precisavam uns dos outros. Os alquimistas vendiam pílulas, que melhoravam o cultivo das pessoas e poderiam ajudá-las a tratar seus ferimentos, lidar com venenos, etc. Enquanto os mestres de formação poderiam criar formações ao redor das salas dos alquimistas para isolar o ruído para que não se distraíssem durante o processo de refinamento, ou criar formações defensivas. Isso poderia ajudá-los a proteger suas casas, mas o mais importante, eles criaram os caldeirões que os alquimistas usavam e gravaram formações dentro deles que ajudaram os alquimistas na preparação de suas pílulas. Os mestres de formação também ajudavam frequentemente os alquimistas na manutenção de seus caldeirões. Afinal, era comum que os alquimistas falhassem em suas misturas com seus caldeirões explodindo ocasionalmente e prejudicando as formações dentro deles. Então se os alquimistas não cuidassem bem de seus caldeirões e as formações dentro acabassem desaparecendo, o caldeirão acabaria a acabar como uma inútil massa de ferro. Mestre de formação Shun, ouvi de seus guardas que algo aconteceu com o jovem mestre Shun, por favor, permita-me verificar sua condição. Lu Wen foi direto ao assunto assim que terminaram suas saudações. Shun Fang ficou feliz que Lu Wen foi direto ao ponto de sua visita, pois ele também não gostava de conversa inútil e disse, por favor, alquimista Lu, enquanto gesticulava para Lu Wen se mover em direção ao centro do corredor onde estava a cama que Shun Long estava sentado em. Lu Wen viu a aparência estranha do jovem mestre Shun e ficou surpreso. Shun Long não teve tempo de trocar de roupa, pois Shun Fang o arrastou para o salão principal assim que retornaram à propriedade. Então seu Shun An também entrou no salão e eles o bombardearam com uma enxurrada de perguntas. Quando ele terminou de explicar o que havia acontecido, o alquimista Lu já havia chegado, então já era tarde para trocar de roupa. Os olhos aguçados de Lu Wen poderiam facilmente dizer que as roupas de Shun Long foram destruídas por algum tipo de arma afiada, provavelmente por uma espada, mas o que ele não conseguia entender era o seguinte. Como está o corpo desse garoto se ele foi atacado por espadas afiadas ou sabres quando toda a cidade da Floresta Azul sabe que ele não consegue nem cultivar? Apóstrofo. O que Lu Wen não sabia era que os pais de Shun Long também tinham a mesma pergunta, mas antes que pudessem perguntar ao filho, os guardas já haviam anunciado sua chegada. Lu Wen examinou minuciosamente o corpo de Shun Long, mas não encontrou nenhuma anormalidade. Era preciso saber que os alquimistas se destacavam no uso de sua força espiritual, e que o requisito mais importante para se tornar um alquimista era ter uma boa quantidade de força espiritual junto com uma forte afinidade com o fogo, enquanto os mestres de formação poderiam usar tanto o seu QI combinado com sua força espiritual, enquanto os requisitos mais importantes para eles eram uma quantidade razoável de força espiritual, juntamente com uma forte afinidade para controlar a terra. No entanto, embora possa parecer que os mestres de formação e os alquimistas precisavam de uma boa quantidade de força espiritual como pré-requisito, na realidade os alquimistas precisavam de mais de 5 vezes a quantidade de força espiritual que os mestres de formação precisavam.
Isso porque os alquimistas podiam usar apenas sua força espiritual quando refinavam as pílulas e não podiam pedir nenhuma forma de ajuda externa como seu QI, da mesma forma que os mestres de formação podiam. Então a quantidade de força espiritual que um alquimista tinha era fundamental para eles. Embora Lu Wen fosse apenas um alquimista de grau 2 de bronze, sua força espiritual era 3 a 4 vezes maior que a de Shun Fang e ele poderia usá-la diretamente para examinar o corpo de Shun Long por dentro. No momento em que Lu Wen começou a examinar o corpo de Shun Long usando sua força espiritual, sua mandíbula se abriu involuntariamente. Assim que terminou o exame do corpo de Shun Long, Lu Wen não pôde deixar escapar. Você tem certeza de que seu filho é aleijado? Fim do capítulo. Capítulo 7. O que aconteceu? Você tem certeza de que seu filho é aleijado? Você tem certeza de que seu filho é aleijado? Seu filho é aleijado. Aleijado? Estas palavras ecoaram repetidamente dentro da cabeça de Shun Fang como se uma dinamite tivesse explodido. Sua aura explodiu de seu corpo, como uma onda torrencial que tentava submergir e afogar o alquimista Lu. Até mesmo a quieta Shun Wan franziu a testa quando seu olhar para Lu Wen instantaneamente ficou gelado. Shun Fang odiava quando as pessoas chamavam seu filho de aleijado. Houve um incidente há alguns anos na capital imperial, quando outro mestre de formação de bronze de nível 3 chamou Shun Long de um aleijado inútil, incapaz de cultivar, na frente de Shun Fang e, como resultado, Shun Fang quebrou as pernas daquela pessoa e acabou quase incapacitando-o totalmente. Foi só depois que muitas pessoas imploraram em seu nome para que Shun Fang o deixasse viver, que Shun Fang acabou deixando-o ir, mas não antes de terminar de desabafar sua raiva sobre ele. No final, aquele mestre de formação ficou quase aleijado, com ossos de braços e dedos quebrados e ambas as pernas quebradas, mas felizmente para ele, Shun Fang não foi mais longe. Caso contrário, mesmo que este mestre de formação não tivesse morrido, ele certamente teria terminado como um aleijado. O alquimista Lu sabia que o que ele havia dito estava errado e que Shun Fang nunca permitiria que alguém insultasse seu próprio filho, muito menos na frente dele, por isso ele explodiu daquele jeito. Se Lu Wen não fosse convidado por ele para verificar seu filho, ele já o teria mandado voar no ar com um único tapa, mas mesmo agora, ainda era quase impossível para ele controlar seu temperamento por mais tempo. Shun Fang até sentiu que Lu Wen o estava provocando quase intencionalmente ao mencionar o assunto de seu filho assim, e não apenas na frente dele, mas também na frente de seu filho e de sua esposa. O alquimista Lu sabia que as coisas estavam um pouco ruins agora e que ele havia cometido um erro, então ele disse rapidamente enquanto baixava a cabeça como uma forma de pedido de desculpas na direção de Shun Fang enquanto colocava as mãos em concha para ele e para o gelado Shun Wan atrás dele. Por favor, acalme sua raiva, mestre Shun, e ouça o que tenho a dizer. Havia rumores de que os meridianos do jovem mestre Shun estavam bloqueados e quase aleijados, que ele nunca poderia cultivar a menos que consumisse uma pílula de abertura de meridianos ou alguma outra pílula que desafiasse o céu se quisesse desbloquear seus meridianos entupidos, certo? Ponto de interrogação. Se Lu Wen estava falando com Shun Fang, mas também consigo mesmo, como se estivesse tentando verificar se o que ele estava dizendo estava correto enquanto continuava. Mas ouvi dizer que no passado, até mesmo o próprio mestre Fu, um alquimista de grau 3 de bronze, veio pessoalmente examinar o corpo do jovem mestre Shun e acabou dizendo que esta condição era incurável sem pílulas especiais como a pílula de abertura do meridiano, como todos os meridianos de seu corpo, de onde o QI deveria fluir, estavam todos cheios de sangue e isso bloqueava todas as tentativas de circulação ou absorção de QI. Apóstrofo. Shun Fang não respondeu e apenas assentiu claramente. Sua raiva também já havia acontecido, melhorou bastante, mas seu coração agora doía de dor pela condição de seu filho. Qual é o seu ponto, mestre Lu? Perguntou Shun Wan um tanto irritado. Era óbvio que ela não havia perdoado a transgressão anterior de Lu Wen de chamar seu filho de aleijado.
Lu Wen continuou como se estivesse em seu próprio mundo agora, seus olhos tinham uma expressão distraída enquanto olhava para suas próprias mãos quase como se estivesse pensando em algo e depois de alguns momentos de silêncio ele continuou dizendo: "Há duas coisas que eu não entendo", disse Lu Wen enquanto virava a cabeça para olhar corretamente para Shunlong pela primeira vez desde sua visita. Olhando para os olhos negros profundos e imperturbáveis de Shunlong, o cérebro de Lu Wen continuou ponderando possíveis cenários enquanto seu olhar baixava para observar as roupas destruídas de Shunlong, especialmente a área ao redor do lado esquerdo de seu peito que quase não tinha mais tecido. Lu Wen respirou fundo como se estivesse organizando seus pensamentos e então disse: "É óbvio que o jovem mestre Shun foi atacado em algum momento hoje. Eu também normalmente não perguntaria por que ou como alguém que está solicitando meus serviços se machucou, mas não há ferimentos no corpo do seu filho, interna ou externamente. Mas se fosse só isso, não teria sido grande coisa, mas o mais chocante são seus meridianos. Seu filho obviamente nunca cultivou em sua vida, mas seus meridianos agora estão completamente desbloqueados e desobstruídos, livres de qualquer sangue que esteja impedindo o QI de circular dentro deles. Você entende o que estou tentando dizer aqui? Não há como seu filho ser mais aleijado. Apóstrofo. Quando Shun Fang ouviu as palavras de Lu Wen, ele não apenas não ficou mais irritado com a menção da palavra aleijado, mas seus olhos lacrimejaram quando ele se virou para abraçou Shun An que estava atrás dele e também começou a soluçar, ambos com os olhos úmidos de lágrimas de alegria. Lu Wen voltou seu olhar de Shun Fang para Shunlong e ficou chocado ao ver aquela mesma expressão imperturbável em seu rosto, como se o que ele acabara de dizer agora não o preocupasse ou talvez Shunlong já soubesse disso e é por isso que ele não pareceu sentir nenhuma surpresa com as palavras de Lu Wen, e em vez disso estava olhando para seu pai e sua mãe com um leve sorriso no canto dos lábios. Lu Wen agora estava lutando internamente consigo mesmo, mas no final ele não conseguiu mais se conter e perguntou com uma voz que traiu totalmente sua curiosidade: "Jovem mestre Shun, você pode me dizer o que aconteceu com seus meridianos?" Fim do capítulo. Capítulo 8 Esquema de Shun Fang. Assim que Lu Wen terminou suas palavras, Shun Fang e Shun An olharam para Shunlong. Eles também queriam saber como seu filho foi curado. Na verdade, Shunlong não precisava responder às perguntas de Lu Wen e satisfazer sua curiosidade se ele realmente não quisesse, mas isso ainda fazia parte do plano de Shunlong, então ele decidiu acenar com a cabeça e explicar o que havia acontecido. Seus pais também estavam curiosos para saber como Shunlong havia se curado, já que ele havia mencionado anteriormente que seu corpo estava originalmente cheio de ferimentos e ele até foi levado à beira da morte quando aquelas pessoas mascaradas o atacaram, antes de finalmente fugirem do local. Mais cedo, Shunlong não teve tempo de terminar sua explicação quando Lu Wen chegou ao salão, então ele só pôde adiá-la, mas como Lu Wen perguntou, era o momento perfeito para apresentar sua explicação. Shunlong se virou para olhar para seus pais, que acenaram para ele e então começou a explicar. Originalmente, fui atacado por algumas pessoas e fui deixado para morrer sangrando no chão quando uma tempestade estourou, algumas horas atrás, a cerca de 5 quilômetros de distância do local. Floresta Azul. Então, quando eu estava prestes a morrer, um idoso que voava perto de mim me agarrou e me resgatou da tempestade. Quando ele viu os ferimentos no meu corpo, ele me deu uma pílula misteriosa e quando eu a engoli, meus ferimentos começaram a cicatrizar instantaneamente. Então, depois que o tempo de um bastão de incenso passou, meus ferimentos já haviam cicatrizado e nem mesmo uma cicatriz foi deixada para trás. Foi realmente milagroso. Mas então o mais velho saiu abruptamente assim que viu que meus ferimentos haviam cicatrizado e eu nem tive tempo de perguntar seu nome enquanto ele subia no céu e voava em direção ao leste. Shun Fang, Shun An e Lu Wen ficou sem palavras. Como a sorte dessas crianças pode ser tão boa, todos os três pensaram ao mesmo tempo e nem sequer duvidaram de sua história, pois fazia todo o sentido. Então foi assim que ele permaneceu vivo e seus ferimentos foram curados junto com seus meridianos.
O alquimista Lu ficou com tanto ciúme ao ouvir isso que seu rosto quase ficou verde de inveja. Quão alto nível de especialista essa pessoa teria que ser para dar casualmente uma pílula tão milagrosa a uma criança que ele nunca tinha conhecido antes? Era preciso saber que os cultivadores precisavam ter pelo menos alcançado o nível celestial se quisessem voar no ar. As chances são de que tal pessoa também fosse um alquimista, já que ele poderia produzir uma pílula tão milagrosa tão facilmente, ou pelo menos ele tinha que ter uma ligação estreita com um alquimista de alto nível. Então, se Lu Wen pudesse conhecer tal pessoa e obter até mesmo a menor orientação dele, seus benefícios teriam sido imensuráveis. Por outro lado, os rostos de Shun Fang e Shun An ficaram vermelhos de excitação. O filho deles não apenas conheceu um especialista de alto nível que curou seus ferimentos, mas essa pessoa também resolveu o problema que assolava seu filho desde o nascimento. Quando Lu Wen obteve a resposta às suas perguntas, ele suspirou em um tom cheio de inveja e arrependimento, enquanto virava sua visão de Shun Long para Shun Fang e Shun An, segurava os punhos e dizia: Mestre de formação Shun, parabéns, jovem mestre Shun definitivamente irá voar alto no futuro, agora que seus meridianos estão curados. Vou me despedir durante a noite se não houver mais nada. Apóstrofo. Shun Fang também ergueu os punhos para Lu Wen e disse: Alquimista Lu, obrigado por sua ajuda hoje, aceite este meu presente como um sinal de gratidão da minha família, já que você veio aqui tão tarde da noite. Shun Fang então bateu palmas 2 vezes e 2 guardas abriram as portas do salão principal com outros 2 seguindo atrás deles, enquanto carregava um grande e pesado caldeirão de ferro. O caldeirão tinha runas e linhas esculpidas em sua superfície externa, enquanto a tampa era feita de prata pura. Assim que Lu Wen viu o caldeirão, seus olhos brilharam de desejo e ele mal podia esperar para voltar para sua casa e jogar fora seu velho caldeirão e substituí-lo por este. Embora Lu Wen fosse um alquimista genial famoso em toda a cidade da Floresta Azul, seu caldeirão atual era apenas de grau 2 de bronze, enquanto o caldeirão que Shun Fang acabara de lhe presentear já era um nível mais alto, um grau de bronze de nível 3, caldeirão. Como alquimista, ele obviamente poderia dizer o grau deste caldeirão mesmo à distância. Foi dito que apenas alquimistas de grau bronze de nível 3 pináculo tinham tais caldeirões, e até mesmo alguns alquimistas de grau prata também usavam caldeirões de grau bronze grau 3 superior, já que encontrar um caldeirão de grau prata era realmente extremamente difícil. Ajude o alquimista Lu a chegar em casa com segurança, Shun Fang ordenou aos 4 guardas que acabavam de entrar no salão principal. Eu também espero que o alquimista Lu não fale com ninguém sobre os assuntos de hoje, Shun Fang disse casualmente, mas esta foi na verdade a parte mais importante da conversa. Lu Wen estava extremamente feliz e sabia que devia um grande favor a Shun Fang por isso, já que um caldeirão de grau 3 bronze não era algo que você pudesse comprar facilmente, muito menos um que estivesse no auge de seu grau. Lu Wen respondeu: por favor, fique à vontade, mestre de formação Shun, eu, Lu Wen, não sou esse tipo de pessoa, respondeu Lu Wen enquanto segurava os punhos mais uma vez e depois seguia os guardas para fora. Ele também entendeu o que as palavras de Shun Fang significavam e sabia que não poderia divulgar os assuntos de hoje de qualquer maneira. Apenas o fato de o especialista que salvou seu filho, Shun Long, poder voar no ar, significava que essa pessoa tinha que ser pelo menos um especialista de nível celestial. Também era altamente provável que essa pessoa também fosse um alquimista de alto nível e, portanto, Lu Wen não poderia e não iria discutir casualmente assuntos privados de tal pessoa, por medo de causar um desastre sobre si mesmo. Quando Lu Wen saiu, Shun Fang olhou para seu filho com olhos cheios de felicidade e gratidão enquanto dizia: Pirralho, seu pai sabe que seu corpo está bem e finalmente estou à vontade, mas você passou por muitas coisas hoje, então você deveria ir descansar. Amanhã iremos juntos e escolheremos uma técnica de cultivo que combina com você hahaha. Apóstrofo. Então, sem esperar a resposta de Shun Long, Shun Fang saiu rápida e feliz do salão com Shun An ao seu lado, ambos sorrindo felizes.
Os servos ficaram surpresos ao ver Shun Fang e Shun An sorrindo tão brilhantemente quando saíram do salão e se dirigiram para o pátio. Shun Long também seguiu suas memórias e assim que saiu do salão principal começou a caminhar em direção ao seu próprio quarto também. Shun An parou de repente enquanto eles caminhavam e perguntou a Shun Fang em um tom um pouco sério. Embora Mestre Lu tenha vindo hoje, ele não fez nada além de um exame, não é demais dar-lhe um bronze de grau 3 no auge. Caldeirão como presente? Afinal, ele não ousaria discutir os assuntos de hoje tão facilmente, especialmente quando envolvem uma pessoa que provavelmente é um especialista de nível celestial. Você fez isso apenas para garantir que ele não contaria a ninguém sobre a recuperação de Longers. Shun An perguntou como se tivesse acabado de ter uma epifania. Embora fosse uma mulher muito inteligente, ela não estava tão acostumada a lidar com pessoas como Shun Fang, então demorou um pouco para perceber as intenções de Shun Fang. Mas Shun Fang era uma raposa velha e seu objetivo não era apenas esse, então ele explicou para sua esposa. Mesmo que fosse apenas para garantir que Lu Wen permanecesse em silêncio, por um assunto que envolve meu filho de Shun Fang, então seria ainda vale a pena. Não quero que as pessoas saibam ainda que Longer está bem, já que quase foi assassinado hoje, mas também dei a ele o caldeirão por causa do próprio Lu Wen. Shun An olhou para Shun Fang, mas ela não entendeu o que ele quis dizer. Lu Wen não é apenas um alquimista de grau 2 bronze. Embora ele seja talentoso, ele não é o melhor em todo o reino da fortuna do céu, e muitos alquimistas de grau 2 e até mesmo de grau 3 ficariam maravilhados com a oportunidade de colocar as mãos em tal tesouro. Como se estivesse examinando os pensamentos de Shun An, Shun Fang disse. Lu Wen pode ser apenas um alquimista de bronze grau 2, mas isso é só por enquanto. Provavelmente levará menos de um ano para ele alcançar o grau 3 de bronze. Naquela época, ter um alquimista talentoso de grau 3 ajudando meu filho quando ele precisar dele definitivamente valerá a pena esse investimento. Shun An olhou para os olhos brilhantes de Shun Fang em choque e perguntou como se ela tivesse acabado de entender suas intenções. Você quer dizer que você pretende que Longer? Sim, Shun Fang respondeu imediatamente com uma voz cheia de confiança e um toque de orgulho iniciar. Então ele continuou e com um olhar assassino enchendo lentamente seus olhos ele disse. Se algum cão vadio pensa que pode simplesmente vir e tentar matar meu filho sem nenhuma repercussão, então ele é realmente ingênuo. É melhor eles rezarem para que eu não descubra quem estava por trás daquele ataque ou então... Shun Fang terminou sua frase e então bufou, como se estivesse tentando liberar parte de sua raiva reprimida que de repente o encheu quando ele mencionou o assassinato de Shun Long, atacar novamente, enquanto ele e Shun An caminhavam para seu quarto para descansar. Shun Long então chegou ao seu pátio e caminhou direto para a maior sala no centro. Seu quarto tinha 5 grandes estantes de madeira dentro dele, todas elas cheias de todos os tipos de livros, com assuntos que envolviam alquimia, formações, cultivo etc. Shun Long trancou diretamente a porta assim que entrou no quarto e caminhou em direção à cama que estava situado na lateral da sala, em frente às estantes de livros. Ele decidiu sentar-se no centro da cama com as pernas cruzadas e ao fechar os olhos seus pensamentos vagaram em direção à pedra triangular em sua mente. Fim do capítulo. Capítulo 9 Aumento explosivo no cultivo. Shun Long finalmente sentou-se de pernas cruzadas e começou a meditar em sua cama. Assim que ele pensou na pedra de formato triangular, sua mente instantaneamente se transformou em um riacho que apareceu dentro de sua cabeça, e ele viu a pedra flutuando com um livro dourado próximo a ela. Shun Long se assustou, não sabia como aquele livro dourado havia aparecido ao lado da pedra. Ele então se lembrou de um som que havia sentido dentro de seu cérebro antes, e depois disso veio a sensação de sua alma se livrando de um par de algemas que sempre o pesaram. A consciência de Shun Long moveu-se em direção ao livro dourado, mas não houve reação, não importa o que ele fizesse. Depois de tentar por um tempo, ele voltou sua atenção para a pedra de formato triangular.
Assim que seus pensamentos foram direcionados para ela, a pedra sugou sua consciência e Shunlong sentiu seu corpo aparecer em um espaço vazio. Quantos segredos a mais você guarda? Shunlong disse enquanto pensava nas habilidades mágicas da pedra em formato triangular, a ampulheta do monarca, e o livro de ouro. Então Shunlong tentou fazer circular a arte da ampulheta do monarca, e uma figura indistinta de uma ampulheta se formou ao redor de seu corpo. Assim que Shunlong seguiu a técnica de respiração da arte da ampulheta do monarca, seus meridianos começaram a absorver o QI que entrou em contato com seu corpo. Foi assim que as pessoas do nível de circulação de QI se cultivaram e fim maior que elas absorveram o QI no ar que entrou em contato direto com seu corpo através de seus meridianos, então circularam sua técnica de cultivo e transformaram esse QI em sua própria energia. Shunlong também seguiu esse princípio, mas continuou direcionando toda a energia que estava absorvendo para a mão direita, formando lentamente uma bola de QI que crescia a cada segundo. Somente quando Shunlong sentiu que a bola havia finalmente atingido a saturação e não absorveria mais energia é que ele finalmente parou e levantou-a no ar enquanto a empurrava no espaço acima de sua cabeça. Imagine que você está dentro da parte inferior de uma ampulheta e cria uma grande bola em sua mão e então enfia essa bola no buraco acima de sua cabeça que existe entre a parte superior e inferior da ampulheta por onde a areia geralmente flui de. Bem, nesta ampulheta em particular não havia areia, apenas aquela bola que era grande demais para caber naquele buraco minúsculo, mas Shunlong continuou empurrando e empurrando até que a bola se comprimiu e finalmente passou pelo buraco para entrar na parte superior da ampulheta, sentado, ali pacificamente como se estivesse flutuando acima da cabeça de Shunlong. Assim que a bola passou pelo buraco, Shunlong sentiu que toda a energia dentro da bola estava percorrendo seu corpo e que agora pertencia a ele. Shunlong não parou e repetiu esse processo mais 2 vezes até que um estrondo veio de dentro de seu corpo. Shunlong estava encharcado de suor, mas estava infinitamente feliz quando finalmente alcançou o estágio inicial de circulação de QI de nível 1. Ele não parou e continuou repetindo esse processo de novo e de novo até que 5 horas se passaram e ele finalmente alcançou o pico de nível 2 da circulação de QI. Só mais um pouco e ele poderia alcançar o rank 3 inicial, mas Shunlong notou que toda vez que ele repetia o processo de empurrar as bolas para dentro, ele também enfrentaria a pressão das bolas de QI anteriores que ele havia criado, o que tornava mais difícil. Avance sempre. Finalmente Shunlong decidiu parar por hoje. Ele se imaginou saindo do espaço triangular de pedra e se viu de volta ao seu quarto. Seu corpo cansado finalmente descansou depois de um dia exaustivo. Quando ele acordou já passava do meio-dia. Shunlong decidiu encher o estômago no refeitório antes de ir ver seu pai. O que chocou Shunlong foi que Shunfang não reconheceu que Shunlong já estava no auge da circulação de QI de grau 2 e o levou para seu estudo pessoal para que ele pudesse escolher uma técnica de cultivo para si mesmo. Shunlong presumiu que, contanto que não expusesse intencionalmente seu cultivo, outros teriam dificuldade em descobrir seu reino. Shunlong não precisava de outra técnica de cultivo já que ele tinha a arte, ampulheta do monarca, mas ainda assim decidiu escolher uma para si mesmo, já que não poderia contar a Shunfang sobre a ampulheta do monarca, ou ele não teria como explicar como ele conseguiu e, no final, optou por uma técnica chamada arte da pulverização da gravidade. Shunlong então voltou para seu quarto e enviou sua mente para seu espaço espiritual. Ele finalmente entendeu que o espaço que a pedra triangular ocupava em sua mente era o seu espaço espiritual que a pedra havia aberto à força quando se fundiu com ele. Shunlong também sentiu sua força espiritual aumentando rapidamente toda vez que avançava um reino na noite passada. Ele sentou-se na cama novamente e continuou cultivando. 5 dias se passaram em um piscar de olhos e Shunlong estava a apenas um passo de alcançar o 5º nível de circulação de QI. Se Shunfang soubesse da velocidade de seus avanços, provavelmente morreria de medo.
Um cultivador de circulação de QI normal precisaria de pelo menos 2 meses para atingir o nível inicial de circulação de QI de classificação 4 e Shun-Lon já estava no pico de classificação 4 depois de apenas 5 dias. Mais 7 dias se passaram e Shun-Lon atingiu o pico do rank 6 na circulação de QI. Outras pessoas precisaram de 7 a 8 meses para atingir o pico do rank 6 e Shun-Lon já havia atingido esse nível em apenas 12 dias. Essa foi uma velocidade de avanço verdadeiramente monstruosa. Finalmente, a pressão que ele sentiu das bolas de QI anteriores quando tentou empurrar a 55ª bola de QI pela abertura foi demais e no final ele não conseguiu entrar no rank 7 inicial. Shun-Lon entendeu que ainda não poderia controlar totalmente toda a sua força. Ele precisava pressionar mais seu corpo, pois apenas cultivar dentro de seu quarto não era suficiente. Quase meio mês se passou desde a tentativa de assassinato de Shun-Lon perto da Floresta Azul, e Shun-Lon não saiu de seu quarto nenhuma vez desde que escolheu uma técnica de cultivo com Shun-Fang. Os servos deixavam diariamente a comida na frente de sua porta e até mesmo um boato começou a circular dentro da propriedade de que seu jovem mestre estava mentalmente traumatizado e com medo de sair de seu quarto depois que ele voltou com roupas esfarrapadas há cerca de 2 semanas. Shun-Fang e Shun-Wan não tentaram acabar com os rumores dos servos, pois isso serviu como um disfarce perfeito para Shun-Lon, que vem cultivando sem parar para compensar o tempo perdido que perdeu como aleijado, no passado. Finalmente, depois de 13 dias, Shun-Lon saiu de seu quarto e decidiu encontrar alguns guardas para treinar, para que ele entendesse como usar 100% de seu poder atual, que era exatamente o que ele precisava fazer se quisesse alcançar o poder, início do 7º nível de circulação de QI. Na realidade, se Shun-Lon não tivesse atingido um gargalo em seu cultivo, ele teria permanecido em seu quarto até atingir o nível terra ou talvez até mais alto, mas agora ele entendia que primeiro precisava se adaptar à sua nova força após um ataque explosivo, aumento de seu cultivo, antes de tentar avançar ainda mais. Antes que Shun-Lon pudesse encontrar alguém para treinar, uma criada de sua mãe veio informá-lo que a família Lin veio fazer uma visita e que seu pai já havia solicitado sua presença no salão principal. Shun-Lon dispensou a criada e dirigiu-se ao salão principal enquanto tentava recordar quaisquer lembranças sobre a família Lin. Então, pouco antes de chegar às portas do salão principal, ele parou de repente e murmurou para si mesmo: "Oh, eu tenho uma noiva." Que interessante, ele disse enquanto abria as portas e entrava. Fim do capítulo. Capítulo 10. A desavergonhada família Lin. Os pés de Shun-Lon tocaram o salão principal e quando as grandes portas de 3 metros, 9 pés, se abriram, todos os olhos dentro de repente se voltaram em sua direção. Assim que Shun-Lon entrou no salão, além de seus pais, sentados nos assentos principais, ele também notou 3 anciãos da família Lin e um homem de meia idade, todos vestidos com roupas pretas com listras azuis no peito e nas mangas, sentados lá dentro, junto com uma garota jovem e relativamente bonita que estava com eles, com as costas retas enquanto estava sentada na cadeira, mas infelizmente por causa da postura reta que ela havia adotado, as pessoas notariam instantaneamente seu peito achatado. Tudo parecia normal à primeira vista, mas a experiência de vida passada de Shun-Lon permitiu-lhe perceber até mesmo as dicas mais indiscerníveis e, pela linguagem corporal deles, como eles se sentaram a uma distância razoável de Shun-Fang e Shun-Wan, sendo os únicos convidados aqui, Shun-Lon entendeu que este assunto tinha mais do que aquilo que aparenta. Afinal, a razão pela qual Shun-Lon sobreviveu sozinho por tanto tempo em sua vida passada foi principalmente por causa de sua capacidade de julgar as intenções das pessoas com base em seus menores movimentos ou gestos. Shun-Fang e Shun-Wan olharam para Shun-Lon com um olhar gentil, mas no fundo, os olhos de Shun-Fang continham um traço de horror. Será que realmente há um problema e é por isso que Longer não saiu do quarto por todos esses dias? Ele se perguntou, com medo de descobrir a resposta, pois isso poderia mandá-lo diretamente do céu. Ele tem experimentado nestes dias, nas profundezas do inferno.
Era natural que Shun Fang levantasse a hipótese de que havia um problema com o cultivo de Shunlong e que ele ainda não havia entrado nem mesmo no primeiro posto de circulação de QI, caso contrário, como poderia seu corpo não emitir nenhuma aura, se ele já tivesse alcançado isso? Mesmo que Shunlong tivesse a intenção de esconder sua aura, Shun Fang presumiu que, como um cultivador de pico do nível 9 da Terra, ele teria percebido isso, e como não sentiu nada agora que Shunlong havia entrado no salão principal, ele naturalmente sentiu que seu filho devia ter encontrado um problema. No fundo dele, todos esses dias ele e Shunlan esperaram pacientemente, esperando que seu filho entrasse pelo menos no pico do nível 1 na circulação de QI, se não no nível inicial 2, mas o que ele viu agora foi diferente do que ele esperava e é por isso que ele presumiu que algum problema deveria ter ocorrido na sessão de cultivo de Shunlong. Shunlong notou o traço de choque que brilhou nos olhos de seu pai. Mas agiu como se nem percebesse nada e sorriu para ele enquanto perguntava: "Pai, você perguntou por mim? Ainda mais lindo desde a última vez que nos vimos, parabéns hahaha, no futuro você definitivamente terá muitas belezas esperando por você." O salão principal instantaneamente ficou em silêncio e até mesmo a queda de um alfinete pôde ser ouvida. O rosto de Shun Fang franziu a testa e a expressão em seus olhos escureceu quando ele olhou para o homem de meia-idade da família Lin que acabara de falar, e com uma voz que traía sua raiva ele o questionou. "Lin Shang, o que diabos você quer dizer com isso?" Shun Fang percebeu instantaneamente o significado das palavras de Lin Shang. Shunlong encontraria algumas belezas, mas não alguém que pertencesse à família Lin. Será que esses idiotas vieram pedir-lhe que anulasse o noivado? É claro que a linda garota sentada ao lado de Lin Shang era a noiva de Shunlong, e também a filha de Lin Shang, Lin Wu. Lin Wu já tinha 15 anos, apenas um ano mais nova que Shunlong, e como filha do patriarca Lin ela já havia alcançado o pico de circulação de QI no nível 5. Lin Shang ficou um pouco envergonhado, mas ao pensar em sua preciosa filha presa em um pedaço de merda aleijada que não podia ser cultivada, junto com alguns outros assuntos que surgiram recentemente, ele fortaleceu sua determinação e disse enquanto se levantava, levantou-se de seu assento: "Irmão Fang, por favor, me escute, eu sei que o Er está noivo de Shunlong há muitos anos e que Shunlong definitivamente esperava se casar com ela, mas alguns assuntos ocorreram, então eu só pude vir e perguntar descaradamente você, por favor, cancele o noivado." Lin Shang disse e então continuou de uma só vez. Na verdade, o Er decidiu fazer o teste de entrada da seita da nuvem flutuante, que acontecerá daqui a um mês no Palácio de a Capital Imperial. A seita da nuvem flutuante enviará seus anciões para virem pessoalmente e aceitarem os discípulos da corte exterior. Todo mundo sabe que seu filho é aleijado, tosse incapaz de se cultivar devido aos seus meridianos, então seria para o benefício de nossos dois filhos encerrar o noivado, você não concorda? Afinal, eles serão pessoas de dois mundos diferentes, agora que o Er entrará na seita das nuvens flutuantes, e enquanto seu filho não será capaz de cultivar, minha filha definitivamente acabará deixando o reino da fortuna do céu, neste tempo. Vá se foder e não me chame de irmão Fang. Shun Fang disse furiosamente, seus olhos ficaram vermelhos de sua fúria, com veias salientes em torno de suas têmporas. Seu cabelo estava voando atrás dele no ar enquanto ele liberava sua pressão e revelava sua aura de um cultivador de pico do nível 9 da Terra, sufocando todos dentro do salão enquanto ele ria e dizia: "Hahaha, você descaradamente vem e me implora para ligar o noivado? Hahaha, você tem razão, você é realmente sem vergonha e seu rosto é tão grosso que minha mão provavelmente ficaria vermelha de tanto bater em você. Você achou que minha casa é um lugar onde sua pequena família Lin pode agir como quiser? Quantas vezes você veio ao longo dos anos, e usando seu status de sogro da minha família, você me implorou descaradamente para ajudar a criar formações em sua casa para que o território de sua família não fosse anexado por especialistas de alto nível terrestre? Quem foi a pessoa que me implorou de joelhos há 6 anos para que sua filha ficasse noiva do meu filho? E agora você quer me implorar, descaradamente,
para cancelar o noivado em vez de se divorciar de você para que a reputação de sua filha não fique manchada. Hahaha. Shun Fang riu furiosamente e zombeteiramente enquanto olhava para o chefe e os 3 anciãos da família Lin, cujos rostos estavam todos vermelhos e seus punhos estavam todos cerrados debaixo da mesa, sem saber se era vergonha ou fúria, que eles estavam sentindo. Shun Long então deu um passo à frente em direção à família Lin e Shun Fang instantaneamente retraiu sua pressão permitindo-lhes respirar, enquanto Shun Long olhava para a jovem e perguntava: "O que você acha?" Um ancião da família Lin com barba longa então se enfureceu quando ele se levantou e gritou: "Audacioso! Este não é um lugar para crianças." Mas antes mesmo que ele pudesse terminar sua frase, a aura de Shun Fang explodiu novamente e o mais velho que estava apenas nos estágios intermediários do nível da terra foi instantaneamente arrebatado pela pressão, e começou a tossir sangue sem parar, enquanto tingia suas roupas e barba de vermelho e seu corpo voava no ar, caindo bem no centro da parede oposta a ele, e o som de ossos quebrando foi ouvido quando ele caiu e depois desabou, o chão se contorcendo. "Este não é um lugar para você falar, então calhe a boca", Shun Fang disse arrogantemente enquanto olhava para baixo de sua cadeira, seu olhar apontando diretamente para os membros da família Lin. Shun Long então olhou para sua noiva, enquanto esperava que ela respondesse sua pergunta anterior e embora essa garota de peito achatado não ousasse olhar para Shun Fang, ela ainda era ousada o suficiente para levantar os olhos e encontrar os de Shun Long. Shun Long entendeu tudo pelo olhar dela que gritava arrogância e orgulho, bem como, "Eu sou superior a você e, portanto, desprezo você." Sem saber de onde ele encontrou coragem ou força para falar, Lin Shang abriu a boca que já estava vazando sangue pelo canto dos lábios, graças à pressão implacável que Shun Fang os colocou sob até que ele disse: "Shun Long, você deveria contra PFFT***. Lin Shang não conseguiu nem terminar a frase antes de acabar jorrando um bocado de sangue, que coincidentemente caiu em sua filha e tingiu metade de seu rosto de uma cor vermelha profunda. Shun Long nem sequer olhou para ele ou para sua filha, depois de notar aquele olhar de desprezo nos olhos de Lin Wu. Ele apenas se virou e balançou a cabeça enquanto caminhava em direção à saída do salão principal e disse em um tom fortemente aliviado enquanto afagava suas vestes: "Graças a Deus, pois quase acabei me associando a um monte de lixo dessa vez. Pai, destrua este compromisso, destrua-o, completamente." Fim do capítulo. Através da disciplina vem a liberdade. Aristóteles.